Então o último problema é um problema do IME de 2018. A gente tem um sistema mostrado na figura, gira em torno de um eixo central, em velocidade angular constante ômega. A gente tem esse negócio todo aqui e ele está girando nesse eixo com a velocidade ômega, né? Dois cubos idênticos de massa uniforme distribuída estão dispostos simetricamente a uma distância r do centro do eixo. Então a gente tem um cubo aqui, outro cubo aqui, de mesma distância ao eixo, em planos inclinados de mesma angulação θ. Então eles estão girando junto com esse conjunto aqui em uma velocidade angular ômega. Eles estão dispostos simetricamente a uma distância r do centro ao eixo. Eles estão apoiados em uma inclinação θ. Admitindo que não existe momento relativo dos cubos em relação à superfície, então eles estão girando aqui, mas eles estão estáticos, né? Tipo, o único movimento que eles fazem é o giro. Ele não está nem descendo nem subindo. Eles estão estáticos com relação ao plano inclinado. Então, se eles estão estáticos aqui sobre os planos inclinados, o único movimento que eles fazem é esse giro junto com os planos. Ele quer saber qual é a menor velocidade angular ômega para que o sistema se mantenha nessas condições. Então a gente tem um atrito aqui nessas superfícies. E esses cubos eles não vão se mover com relação ao plano inclinado, eles só vão girar junto com o plano. Então a gente tem uma aceleração gravitacional, cada cubo tem uma massa igual a m, cada cubo tem uma aresta a, a gente tem um coeficiente de atrito entre o cubo e a superfície como sendo um μ. Então a gente não precisa analisar os dois cubos, já que é tudo simétrico. A gente só precisa analisar um. Só precisa analisar, por exemplo, o cubo da esquerda. Então vamos fazer isso aí. A gente vai montar o diagrama de corpo livre sobre o cubo e depois vai tentar encontrar essa velocidade de ômega, né? Então vamos por partes. Primeiramente vamos tentar imaginar aqui. O cubo está sobre um plano inclinado, né? Se a gente pensar que não existisse velocidade angular, a gente teria o mesmo caso de um plano inclinado normal aqui, só que tem uma velocidade angular de giro aqui. Então, independente de ter velocidade angular ou não, ele vai ter uma normal sobre a superfície e um peso apontando aqui para baixo, né? Esse peso vai ter uma componente normal e uma componente na direção aqui do plano inclinado. Então, isso aqui é idêntico para qualquer plano inclinado, é desse jeito. A inclinação do plano inclinado é θ, então esse ângulo aqui entre WN e W é θ também. E eu já demonstrei a vocês porque que isso acontece, certo? A tendência do cubo pode ser ou descer ou subir, dependendo dessa velocidade angular. Como ele pede a menor velocidade angular para que o sistema se mantenha nessas condições, como a tendência do cubo, se não houvesse velocidade angular, seria descer e a gente quer a menor velocidade, então a gente vai supor que a menor velocidade para ele não descer, ele ainda vai ter tendência de descer, porque essa velocidade aqui vai ser a menor possível para ele não descer. Como ele tem tendência de descer, da mesma forma como no problema anterior, como a tendência dele é vir para essa direção aqui, a força de atrito tem que vir para essa direção. Se essa velocidade angular fosse muito alta, a tendência seria o cubo ir para fora, né? Então essa força de atrito seria para cá. Mas como a gente quer a menor velocidade angular, então a gente vai botar a força de atrito para essa direção aqui, porque a tendência do corpo é descer, certo? Pronto, então, diagrama de corpo livre é isso. Uma força normal, uma força de peso, uma força de atrito. Só que o problema é que além desse diagrama de corpo livre, a gente tem uma aceleração centrípeta. Qual é o centro aqui de rotação? Ele está girando aqui com relação a esse eixo, né? Então a aceleração centrípeta não aponta para cá. Seria um erro aceitável até que você botasse a aceleração centrípeta apontando aqui para esse centro. Mas não é para esse centro que ela aponta, tá? A aceleração centrípeta aponta para cá. Afinal o giro é assim. Se você voltar aqui para o desenho completo, você percebe que o objeto está fazendo um giro aqui horizontal em um círculo cujo raio é Rzinho. Então a aceleração centrípeta ela aponta para cá.
não para cá, certo? Então a gente tem uma aceleração centrípeta que aponta aqui horizontal para o centro. Então a gente vai ter que fazer dois sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenada vermelho e um sistema de coordenada azul. O sistema de coordenada vermelho é aquele que serve para a gente ter localização da aceleração centrípeta, que está aqui na horizontal, né? E do peso, que está na vertical. Então o peso aqui em vermelho, tá vendo? Está na direção de y negativa. A aceleração centrípeta está na direção de x positiva. Tudo que está em azul aqui está na direção ou normal. Aqui na direção normal, tá vendo? A gente tem a própria força normal e a componente do peso na normal. Ou na direção do plano inclinado. A gente tem a componente da aceleração centrípeta, que está na direção do plano inclinado. A gente tem a componente do peso, que está na direção do plano inclinado. E a gente tem a força de atrito, que também está na direção do plano inclinado, só que contrária. E a gente também tem uma componente da normal, né, que está na direção, uma componente da aceleração centrípeta que está na normal. Como é que a gente sabe que esse ângulo aqui é θ? Então, se você ver, a aceleração centrípeta ela está paralela a esse cateto aqui do triângulo aqui, né? Já que a aceleração centrípeta é horizontal e esse cateto do triângulo é horizontal também. A componente da aceleração centrípeta que está na direção do plano inclinado é paralela à hipotenusa do plano inclinado, né? Então, se esse cateto aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, o ângulo que é formado entre esses aqui também é formado entre esses. Então, isso é pura geometria. Então, esse ângulo aqui também é θ. Então, com isso a gente consegue achar as componentes da aceleração centrípeta nesse eixo de coordenadas aqui. A gente consegue fazer as contas no eixo normal e paralelo ao plano. Então, veja que se não houvesse essa rotação aqui, um problema normal de plano inclinado, você não teria nenhuma aceleração na direção normal, nenhuma aceleração na direção do plano inclinado, porque esse corpo aqui ele, teoricamente está parado. Mas essas acelerações aqui elas vão ocorrer por conta da aceleração centrípeta. Então, ele vai permanecer parado, mas essas duas acelerações aqui elas vão ocorrer por conta do movimento de giro, né? Então a gente tem uma aceleração aqui nessa componente normal, a gente tem uma aceleração aqui nessa componente do plano, certo? E essas duas acelerações aqui são componentes da aceleração centrípeta. Isso tem que ficar bem claro. Por isso mesmo que eu fiz dois eixos aqui para ficar claro o que é que está acontecendo. O que ocorre aqui é que tem uma aceleração centrípeta. E a gente vai descobrir as componentes dessa aceleração no eixo de coordenadas do plano inclinado. E a gente vai fazer as contas no eixo do plano inclinado. Certo? Então, quando a gente faz a soma das forças na direção normal, essa direção aqui, a gente não vai ter soma das forças na normal igual a zero, como seria normalmente se fosse um plano inclinado que não estivesse nesse movimento de rotação aqui. A gente vai ter que a soma das forças na direção normal vai ser igual a massa do corpo vezes essa componente normal da aceleração centrípeta. As forças são a própria normal e a componente do peso da normal. Isso tem que ser igual a m a n. Se você ver aqui, a n é o cateto oposto a esse ângulo, né? Então, se a n é o cateto oposto a esse ângulo, a n sobre a aceleração centrípeta é igual a o seno do alfa. Então isso quer dizer que a n é a aceleração centrípeta vezes seno de alfa. A aceleração centrípeta é igual a, como eu mostrei no problema passado, velocidade angular ao quadrado vezes o raio, certo? Isso aqui vezes o seno do alfa. Então a n é igual a isso aqui. Então n menos a componente do peso na normal. Quando você olha aqui, a componente do peso na normal é o cateto adjacente ao ângulo. Então a componente do peso na normal é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Normal menos isso aqui é igual a m ômega ao quadrado r seno de alfa. O peso é igual a mg
Então fica n igual a mg cosseno de alfa, que é isso aqui, mais isso aqui. Então a gente tem a normal do corpo. É isso aqui tudo. Então, só passando esse valor que a gente calculou aqui para cá, para a gente continuar a conta. Agora a gente vai fazer a soma das forças na direção do plano inclinado. Na direção do plano inclinado a gente tem a força de atrito e a componente do peso na direção do plano inclinado. E a gente tem uma componente da aceleração centrípeta apontando para cá. Então, a soma dessas forças tem que ser igual a massa vezes a componente da aceleração centrípeta na direção do plano inclinado. Então, fica FP é igual a MAP. AP, aceleração centrípeta na direção do plano inclinado, é um cateto adjacente a esse ângulo. Então, AP é igual a AC vezes cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo θ. Aqui eu botei alfa, né? Tipo, entenda como θ, tá? Foi só um errinho. É θ, não é alfa não. Aqui também é θ. Então, FP é igual a MAP e a aceleração na componente P é igual a massa vezes a aceleração centrípeta vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. Aqui é θ e aqui também é θ, não é alfa não. Então, as forças são o peso, que está na direção da aceleração centrípeta, a gente vai tomar como positivo. A força de atrito, que está contrário, a gente vai tomar como negativo. Isso é igual a isso aqui. Então, como eu falei, a componente do peso que está na direção do plano é o cateto oposto a esse ângulo alfa. Como é o cateto oposto, vai ficar peso vezes o seno de θ ou alfa, como eu errei aqui o ângulo. Aqui é um θ, não é um alfa. Menos μ n. Isso aqui é a força de atrito. Força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é esse negócio aqui todo. Isso é igual a MAC cosseno do ângulo aqui do plano. Então, o peso é igual a mg, então fica mg seno do ângulo aqui. A normal é isso aqui tudo. Então, eu pego isso aqui tudo e multiplico por μ. Então, fica μ mg cosseno do ângulo θ, que aqui eu já tenho corrigido. E μ vezes isso aqui tudo. μ vezes m ômega ao quadrado r seno de θ. Tudo negativo porque eu tenho negativo aqui também multiplicando. Então fica mg seno de θ menos μ mg cosseno de θ menos μ m de ômega ao quadrado r seno de θ. Tudo isso aqui é igual a isso aqui. Então eu tenho m em todos esses, né? Então eu corto m aqui, eu divido tudo por m. Então corta m aqui, corta m aqui, corta esse m aqui e esse m aqui também. Então fica g seno de θ menos μg cosseno de θ é igual a ômega ao quadrado r cosseno de θ mais μ ômega ao quadrado r seno de θ. Como eu quero saber quanto é a velocidade angular, eu junto que tem tudo que tem ômega ao quadrado para um lado, né? Que está aqui. Então eu pego tudo que tem ômega ao quadrado e tiro o ômega ao quadrado. Então fica ômega ao quadrado r vezes cosseno de θ, μ ômega ao quadrado r seno de θ. Então fica ômega ao quadrado r vezes cosseno de θ mais μ seno de θ. Desse outro lado eu tenho g seno de θ e aqui eu tenho μg cosseno de θ. Então eu tiro g e fica g vezes seno de θ menos μ cosseno de θ. Se eu passo isso aqui tudo dividindo para lá, fica com ômega ao quadrado é igual a g seno de θ menos μ cosseno de θ dividido por r cosseno de θ mais μ seno de θ. Tirando a raiz, eu encontro a velocidade angular, que é a raiz disso aqui tudo. E pronto, acabou o problema. A gente achou a velocidade angular para manter o sistema estático.